para finalizar essa aula, 2021/1 da Uniub, em uma escola, 35% dos alunos eram favoráveis a uma mudança de calendário no calendário dos jogos escolares. Após uma apresentação mais detalhada de como seriam essas mudanças, eles estavam fazendo uma campanha da mudança, aí falaram, vai acontecer isso, agora fizeram uma reunião para mostrar detalhadamente tudo o que vai acontecer com essas mudanças. Aí as pessoas mudam de ideia, né? Então, antes, 35% dos alunos eram favoráveis. Já vou concluir uma coisa aqui, peraí. Se antes 35% eram favoráveis, então, antes, 100 menos 35, quer dizer, 65% eram contra a mudança no calendário. Por quê? 35% dos alunos eram favoráveis, o restante tem que ser contra. Tá? Eu não estou dizendo aqui alguém se absteve, né? Não falou assim, desconsidere que alguém se absteve. Alguém tem que ser favorável ou contra a mudança. Estou supondo aqui. Acho que não fala nada disso. Tem que ser favorável, como pode assim, eu não sei. Não sei se sou favorável ou contra. Tá? Não nem dá para resolver a questão. Mas seria legal ter dito. Mas tá, dá para entender. Em uma escola, 35% dos alunos eram favoráveis a uma mudança de calendário de jogos escolares. Se ele não é favorável, automaticamente ele é contra. Então, antes, 65% era contra. 6% dos alunos, vou colocar aqui para ficar mais claro, eram contra a mudança. Após uma apresentação mais detalhada de como seriam essas mudanças, presta atenção, 20% dos alunos que eram favoráveis passaram a ser contra. E 40% dos alunos que eram contra a mudança passaram a ser favoráveis. Após essa apresentação, os alunos favoráveis, então ele quer saber os alunos favoráveis, após essa mudança, após essa apresentação, os alunos favoráveis à mudança correspondiam do total de alunos da escola a, bom, ele realmente não deu ênfase ao fato de que ou ele é favorável ou é contra. Mas é meio lógico isso. Abstenção, né? Eu não sei, não quero dar opinião. Pode, mas não faz sentido para a questão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu quero saber quantos são favoráveis no final, depois da apresentação. Porque no início, eu sei que no início era o 35%. Pensa comigo. Então, vou pegar o número de favoráveis. Eu vou pegar... Tem uns 35% dos alunos que eram favoráveis. Só que 20 deles passaram a ser contra. Então, quantos ficaram favoráveis? Então, ó, se 20% dos alunos que eram favoráveis passaram a ser contra, qual a conclusão? Então, 80% dos que eram favoráveis continuaram favoráveis. Concorda comigo? Se 20% dos que eram favoráveis agora são contra, os outros 80% que eram favoráveis continuam sendo favoráveis. Então, eu quero os favoráveis. Vou pegar 80% dos que eram favoráveis antes. Do 35% de quem? Do total de alunos da escola, que eu não sei, eu vou chamar de T. Quando eu não sei o nome, eu gosto de chamar de T. Para ter claramente aí. Precisa desse T, professor? Não, se fizer a conta sem ele, vai chegar na resposta. Mas para ficar claro, para ficar mostrando que você entendeu o que a questão diz, ele é 35% de algum valor, ou seja, do total de alunos da escola. Chamar de T. Então, 80% dos 35% dos alunos, aquela quantidade que eram favoráveis, continuaram favoráveis. E esses me interessam, porque eu quero saber quantos são favoráveis no final. E eu vou somar com quem? Com aqueles que eram contra no início, mas que passaram a ser favoráveis. 40% dos alunos que eram contra passaram a ser favoráveis. Então, eu quero saber quanto que é 40%, 0,4, dos que eram contra, que era 65% dos alunos, ou seja, do 0,65 do total. Então, para ficar mais claro aqui são os favoráveis que continuaram favoráveis, né? Se aqui são os favoráveis que depois da reunião continuaram, que são os 80% do 35%, porque 20% mudou de ideia. Então, sobraram 80% daquele anterior. E aqui são quem? Os que eram contra e passaram a ser
favoráveis. Se eu pegar os que eram favoráveis e continuaram favoráveis, e dos que eram contra, que agora são favoráveis, somando, dá todos os favoráveis. Só tem esses dois casos, concorda comigo? Então, ó, 65%, então antes, se 35% eram favoráveis, antes 65% eram contra. Só que desses 65%, 40% mudou de ideia depois da reunião e passaram a ser favoráveis. Então eu quero saber quanto que é 40% desses que eram contra, 65% total. Fez sentido? Pensa bem aí. Finalizando aqui então, você viu que é muita interpretação, né? Favoráveis vão ser 0,8 vezes 0,35, você pode dar pausa e fazer a conta, eu já fiz aqui. Dá 0,28, então dá 28% do total de alunos, mais 0,4 vezes 65 dá 0,26, ou seja, 26% total de alunos. Então o total de favoráveis após a reunião é 0,28 mais 0,26, que dá 0,54, né? 3 mais 1 é 54 do total. Ou seja, 54%. Melhorou após a reunião, né? Acabou melhorando. Se era 35% dos alunos que eram favoráveis, mesmo tendo alguns que mudaram de ideia depois da reunião, passaram a ser contra, como teve 40% que eram contra, que era uma quantidade grande, que era 65% total de alunos, que passaram a ser favoráveis, no final das contas, a mudança de tabela no calendário ficou com mais da metade dos alunos da escola favoráveis, 54%. Legal, né? Gabarito B de